pessoas nos Estados Unidos não votaram em Bush, depois não repetiram mais tarde o voto no filho de Bush, e afinal de contas não haviam votado antes em Ronald Reagan, e afinal de contas por que é que as pessoas, se votaram nesses candidatos à direita, alguns deles ícones da direita, por que esse espanto das pessoas votarem em Trump? Qual é o espanto? Mas é que o Trump, ele é fora da curva. Bom, pera lá. Ele era fora da curva quando ele tentou uma candidatura sem apoio. Quando ele entrou para o Partido Republicano e conseguiu ser candidato, ele passou a ser um candidato dentro da curva. É um republicano. Você pode dizer, professor, o senhor mesmo já disse que ele não é um republicano. Não, ele não é um republicano na história do Partido Republicano. Mas se você pensar na maneira como o Partido Republicano vem andando ultimamente, nada impede de Trump ser republicano. Schwarzenegger não votou no Trump e foi governador republicano. Mas hoje no Partido Republicano, talvez Schwarzenegger seja ele o ponto fora da curva. O que parece fazer com que as pessoas não entendam certos votos é porque elas só conseguem entender o voto delas. Elas não conseguem, em maneira nenhuma, ir morar na casa do vizinho que vota contra elas. É interessante isso, né? Talvez a boa educação seja aquela que o Montaigne, o pai do Montaigne, ofereceu a ele, Montaigne, o filósofo. O pai dele, que tinha muitas posses, botou o filho, até uma certa idade, na casa de pessoas bem pobres e não mandou nenhuma mesada. Deixou ele lá. Falando sério. E ele foi educado na pobreza. Ele só veio para a família já quase adolescente e seguiu uma carreira que ele tinha que seguir. A hora que ele assumiu as coisas do pai, teve algum dinheiro, ele foi prefeito, foi filósofo. Mas talvez essa educação seja a única educação que possa, pelo menos para essas pessoas que não conseguem se colocar no voto do outro, na visão do outro pelo voto, talvez só isso é que faça com que as pessoas se abram para perspectivas que não são as dela. Veja só. Por que é que eu tenho que votar no Obama, na Kamala ou Kamala, ou nos Clinton? Por quê? Porque eles favorecem mais a democracia e favorecem mais as políticas sociais. Eles são a esquerda americana. Tá, mas e se eu sou uma figura de classe média
baixa, ou até um trabalhador, cujos meus ideais são ideais americanos de liberalismo. E quero, portanto, a livre concorrência, e quero, portanto, a vingança contra as pessoas que fizeram políticas sociais para alguns, mas não fizeram para todos. Não posso? Eu viro um bicho de outro planeta por conta disso? Eu viro um cara da KKK por conta disso? Talvez não. Talvez a gente tenha que começar a tentar entender o outro. E é isso que me parece que uma boa parte da imprensa, de certos intelectuais, de pessoas de partido, eles não conseguem entender. Principalmente no espectro da esquerda, ou no espectro, digamos assim, do centro para a esquerda, parece que as pessoas não conseguem entender um voto na direita. Elas pensam na direita como sendo tudo o negativo. Mas elas não vão se encontrar com a pessoa que votou. Porque a hora que ela se encontrar com a pessoa que votou, se ela não souber que aquela pessoa votou no Trump, talvez ela conviva uma vida toda com essa pessoa na boa. Na boa. Olha, eu tinha um vizinho que durante anos eu não desconfiei em nenhum momento que ele era não só malufista no voto, ele era malufista no sangue. Por quê? Porque ele gostava de cachorro, ele cuidava dos animais, ele não jogava lixo na frente da minha casa, pelo contrário, ele catava o meu, me cumprimentava, os filhos dele frequentavam a minha casa, brincavam com os meus filhos. Se ele podia ficar lá com os meus filhos, ele ficava. Se ele podia levar na escola, ele levava. Quando eu mudei de Bauru para Marília, ele foi o primeiro a me visitar. Qual era o grande problema? Não tinha nenhum problema, podia conviver, né? Inclusive, às vezes a gente trocava ideias sobre política e ele falava lá, né? Eu voto no Maluf, Maluf tem umas propostas interessantes, constrói isso, constrói aquilo. Eu ficava quieto, por que eu vou perturbar um cara desse? E eu sabia muito bem por que ele votava no Maluf. Ele só escutava aquilo. Ele não tinha nenhuma fonte de informação que não fosse a rádio. E a rádio naquela época era o Afanásio Jazade, as rádios conservadoras o dia inteiro na orelha dele. E a capacidade de perspectiva dele era uma perspectiva liberal. Não, quero trabalhar, quero deixar algumas coisas para meus filhos, quero melhorar de vida. Não quero precisar do Estado para me ajudar. Ele estava pensando nele. Ele não estava pensando como eu, que não pensava em mim, pensava no conjunto da sociedade e estava querendo ver políticas sociais para o conjunto da sociedade. Ele não pensava nisso, mas isso não fazia dele uma pessoa, digamos assim, que pudesse prejudicar o outro.
O outro que eu digo é o outro indivíduo. O voto dele, é claro, prejudicava o andamento da política social, claro. Mas era perfeitamente possível de entender o voto dele e a vida dele. Se eu sou um operário americano de uma indústria que foi esquecida pelo Estado, uma indústria que está para desaparecer, uma indústria que está com os dias contados, que é o chamado cinturão da ferrugem, né? A indústria que polui, a indústria que não é de tecnologia de ponta, a indústria que está para desaparecer. Esta indústria tem os seus operários ressentidos, magoados, com dificuldade de se colocar na sociedade, que a sociedade não está olhando mais para eles. É diferente daquele que está numa empresa lidando com o computador, lidando com a internet, lidando com tecnologia de ponta e que é visto pela sociedade como o novo operário de colarinho branco. E também visto de maneira diferente pelo Estado, porque o Estado ajuda essas indústrias, até porque o Estado é que faz com que a indústria americana progrida, ao contrário do que se diz. Esse cara tem todo quanto ele não tem absolutamente nada no capitalismo atual americano para dar os parabéns. Agora, se você leva o Gessé lá para os Estados Unidos para ele fazer uma análise, ele não vai fazer essa análise que eu estou fazendo. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai nesta indústria do voto ressentido e sabe o que ele vai fazer lá? Ele vai ver a cor dos trabalhadores. E lá ele vai encontrar uma boa parte de trabalhadores brancos, porque é a velha indústria. Ela ainda é uma indústria, né, digamos assim, da velha classe operária americana. E aí o Gessé vai dizer assim, é o branco de direita pobre, é o pobre de direita. E aí a solução do Gessé talvez seja o quê? Não sei. Uma delas esses dias é que ele falou, se essa pessoa souber que ela não é oprimida pelo negro que está ali do lado dela, ou pelo latino que está ali do lado dela, né? Eu estou transferindo para os Estados Unidos o que ele disse aqui. Se essa pessoa soubesse que não é este que tira o emprego dela, mas que é quem está, né, na Faria Lima, ou nos Estados Unidos, em Wall Street, ele mataria todos aqueles que estão na Faria Lima ou Wall Street. A solução que ele dá é essa. É uma solução sem tirar nem pôr, mutatis mutandis, que o Hitler deu quando passou a acusar os capitalistas judeus de deteriorarem a Alemanha por cobrar juros altos. Deu no que deu, né? Deu no nazifascismo. Então hoje, não pense que Trump é o nazifascismo. Tome cuidado, porque o nazifascismo pode estar em algumas pessoas da esquerda, como o Gessé. Ou como um outro que prega aqui a ruptura e que dá como exemplo a direita, que é o Safatli. Ou como um outro ainda, que hoje demonstrou ser realmente quem ele é. O magoado, o mais ressentido de todos, Guilherme Boulos, que hoje se insurgiu contra o PT. Não, como que agora o PT está querendo, né, falar bem do João Campos, falar do João Campos, o João Campos já chamou o Lula de corrupto? Ué, mas o Boulos também atacou o PT e o Lula. E eu tenho a entrevista gravada, tenho 2 Horas da Coruja na Flix TV, onde ele participou, onde simplesmente a Franciele enrabou ele 2 vezes.
E ele dizia com todas as palavras que o PT era um partido de direita. Só que agora o João Campos se elegeu, ele, Boulos, não se elegeu, ele criticava o financiamento privado de campanha e pedia o financiamento público. O financiamento público veio, o PT gastou o maior dinheiro de toda a sua história na candidatura dele e ele não se elegeu. Agora ele está magoadinho. E mesmo estando no PSOL, ele dá pitacos no PT. Como se agora ele fosse do PT. Então, essa mágoa, gente, ela se espraia em tudo quanto é canto. Às vezes vai para a direita, às vezes vai para a esquerda. O ressentimento não é monopólio de agremiação política nenhuma. Ele é uma espécie de desejo ambulante, de produtor de forças ambulantes, que ora se instalam na alma de um, depois se instalam na alma do outro. Quando você estiver começando a ficar ressentido, faz um banho de descarrego imediatamente. Entra no chuveiro com sal grosso, passa e diz para você mesmo: eu simplesmente sou uma pessoa abençoada. Eu estou vivo, estou trabalhando. Sou uma pessoa abençoada de ter a vida. Quantos e quantas pessoas não são abençoadas? E mesmo quando você está doente, você continua sendo uma pessoa abençoada, porque teve todo um tempo que você viveu sem estar doente. Que é a coisa mais maravilhosa, que você poder estar na terra e ver o pôr do sol, ou ver o nascer do sol. Hoje nós levantamos aqui de manhã, Mariângela e eu, e a hora que a gente ia começar a trabalhar, nós encontramos um passarinho desses, né? Dessa cambada toda que está aí agora conosco, né? E ele estava com o pezinho dele preso num fio de computador e tal. Muito provavelmente ele pisou em algum lugar que tinha alguma cola e ele ficou preso. Aí ficamos um tempão lá passando creme para tirar o pezinho dele dali. Ele tirou e zupt, voou. Gente, não é maravilhoso isso? Não é maravilhoso você poder fazer este cuidado e esta ajuda? Pensa bem, não é um presente, não é uma bênção isso? Mas o magoado ele não percebe, o ressentido ele não percebe. E aí ele vai sendo corroído, né? O Boulos está sendo corroído, aquele, né? O Trump é um corroído, né? Corroído. E quando você começa a olhar o outro, sem conseguir entender que ele também tem razões que ele pode fornecer para você, rapidamente você começa a se sentir diminuído, ou superior, porém com mérito, porém sem os louros do mérito. E aí você começa a... Mas isso não é seu. Isso não nasceu com você. Isso é uma força cósmica que atravessou você. Tira ela, sai, deixa ela passar. É como uma onda no mar, né? Não bate de peito nela, abaixa, deixa ela passar, ela passa. Agora, se você
fizer orações para ela, se você cultivá-la, ela fica. Ela fica. E aí você vai encontrar só ressentidos e rapidamente você está numa reunião de ressentidos. Os próprios amigos seus que não são ressentidos vão se afastando de você e você vai indo cada vez mais para um bloco ou de solidão ou de ressentidos. Um pouco, né, os eleitores do Trump se deixaram aglutinar. Por quê? Porque a fábrica já é uma aglutinação. O Lenin esperava que a aglutinação da fábrica propiciasse os sindicatos essa consciência política de esquerda. Mas quando a aglutinação cria um sindicato que pede para que o capitalismo pare e o capitalismo não para, e ele não consegue ter outra proposta para ultrapassar o capitalismo, ele vai ficando ressentido. Uma boa parte da classe média e do operariado americano, né, estão ressentidos já há 40 anos. Porque o neoliberalismo está há 40 anos sendo vigente. E nos Estados Unidos, você percebe claramente a curva de perda salarial e, do inverso do que a gente imaginava, não a diminuição do trabalho, mas o aumento do tempo de trabalho. Então, agora, se não se fizer esse exercício, começa a se demonizar o outro, ou menosprezar o outro, ou tratar o outro como um completo imbecil. E aí você começa a encontrar o imbecil e aí você generaliza. Em outras palavras, você cria o fascismo de esquerda, que é exatamente o que o Gessé está fazendo aqui no Brasil. Ele está estigmatizando o pobre, estigmatizando o negro evangélico e o pobre branco. Por quê? Porque ele não encontra o ressentimento, ele encontra a cor, ele encontra a raça, ele racializa a sociologia. Tem muita gente fazendo isso em relação ao Trump. A classe operária branca da velha indústria. Quer um dado, só para desmentir isso? Esta eleição do Trump é a eleição onde um republicano, pela primeira vez, teve uma quantidade expressiva, aliás, a maior de todos os tempos, do voto latino. Ah, não, ele falou mal de Porto Rico, ele é racista, o voto latino vai desaparecer. Não. Porque não é importante isso. Não é importante isso. O preconceito dele contra o latino. Para o latino isso não é importante, não pesou. Pesou a condição dele já há anos, vendo a deterioração da sua condição econômica e portanto, social. E às vezes social antes de ser econômica, porque o prestígio da velha indústria caiu mesmo. Você ser o operário de tal indústria não significa nada. Quando uma empresa perde prestígio, o seu operário perde prestígio social. Lembram? No passado, os mais velhos lembram, né? Sou funcionário do Banco do Brasil. Sou professor do Estado. Lembram? Era um prestígio enorme, mesmo que ganhasse pouco. Não importava se ganhava muito ou ganhava pouco. Dependendo do cargo, ganhava pouco. Era um prestígio. O americano da velha indústria, da chamada indústria do cinturão de ferrugem, não tem prestígio social. E isso o afeta. Isso faz com que a força cósmica do ressentimento se aloje na alma dele. E se você tem sociólogos
que vão racializar a coisa, aí isso se espalha como um preconceito e um estigma para toda a sociedade. E isso sim é o perigoso. Aí sim, você tem o fermento do fascismo na direita e na esquerda. É por isso, gente, é por isso que aqui no Brasil, se a gente pensar um pouco, tiver um mínimo de inteligência, a gente começa a cortar pessoas como o Gessé. Ele é uma figura tão nociva quanto o Pondé. Escuta o que eu estou te dizendo. Escutem o que eu estou dizendo, gente. Vocês sabem que as coisas que eu falo, elas vão, depois você volta aqui e fala, professor, o senhor tinha razão, lembra, né? É isso. Daqui a pouco a gente volta.